apenas alguns minutos você vai entender por que tanta gente sente que o Brasil saiu do trilho, mesmo que tentem vender a ideia de que está tudo bem, porque a verdade é outra, e a verdade precisa ser dita. Estamos há quase 3 anos no governo atual e o discurso oficial tenta pintar um país de prosperidade, progresso e estabilidade. Mas a realidade que chega na casa das pessoas não combina com essa propaganda. Ela chega na forma de boleto atrasado, violência crescente e uma sensação constante de medo. Vamos olhar para a semana, não pela lente da propaganda, mas pelos fatos. De um lado, repetem que o Brasil voltou ao mapa do desenvolvimento, que o presidente é querido, forte e respeitado. Mas a manchete real diz o oposto. O Brasil está novamente entre os países com maior índice de fome na América do Sul. Enquanto afirmam que tiraram o país do mapa da fome, os dados internacionais mostram que milhões voltaram a enfrentar insegurança alimentar. E ainda assim, quem sai do mapa é só a propaganda, não a miséria. E quando entramos nos números, o cenário fica ainda mais preocupante. Famílias brasileiras estão endividadas e uma parcela enorme já caiu na reincidência da dívida. E para completar, o custo de vida continua subindo. Energia mais cara por mais meses, taxas e impostos que afetam diretamente o consumo e os lojistas, que deveriam ser o motor da economia, estão fechando as portas ou indo embora. Isso não é descuido. Isso é consequência de uma política que vê o cidadão como culpado da própria pobreza, não como vítima das escolhas econômicas equivocadas. Mas talvez o ponto mais alarmante da semana seja outro: a força do crime organizado. Relatórios apontam armas entrando no país pela fronteira da Venezuela, do Peru e da Argentina. No Rio de Janeiro, facções dominam áreas inteiras, constroem verdadeiras estruturas de poder paralelo, resorts clandestinos, tribunais do crime, cemitérios ilegais. E apesar disso, discursos oficiais tratam traficantes como vítima. Partidos aliados tentam barrar as investigações, enquanto outros dizem abertamente que traficante é trabalhador. Enquanto isso, moradores das comunidades que convivem de perto com essa realidade apoiam operações policiais porque sabem que sem ordem não existe liberdade. Mas o governo insiste em outra narrativa, distante da real, para tentar recuperar a própria imagem. Até acontecimentos internacionais são usados como cortina de fumaça. Tentaram comparar o Brasil com os Estados Unidos, usar declarações distorcidas para tentar legitimar Lula. Mas o tiro saiu pela culatra. Quando figuras globais elogiam o ex-presidente Bolsonaro, a narrativa é desmoronada. E mesmo assim, decisões continuam sendo usadas para restringir opositores, visitas proibidas, protocolos impossíveis para a polícia militar e até pedidos absurdos de autorização do tráfico para órgãos oficiais subirem no morro. Chegamos ao ponto em que organizações criminosas ditam as regras e o Estado parece espectador. Isso não é fortalecimento democrático, é sinal de que o país está sendo capturado pela insegurança, pelo medo e por narrativas que tentam substituir a realidade. No meio disso tudo, surgem projetos completamente desconectados da situação real do país. Gastos milionários em propagandas, medidas que beiram o absurdo, como licenças e benefícios que ignoram a crise fiscal, além de tentativas de desmoronar estruturas essenciais de escolas especiais, programas sociais que realmente funcionam. Enquanto isso, temas urgentes como segurança pública e educação básica ficam em segundo plano. E a contradição continua. Lideranças influentes fazem homenagens a criminosos, pedem sensibilidade com facções e tratam a criminalidade com mais gentileza do que tratam trabalhadores honestos. Em discursos públicos, figuras políticas priorizam a ideologia acima da vida real das pessoas. E quando as operações policiais expõem o avanço do crime, a resposta não é fortalecer a lei, é tentar controlar a narrativa. Ainda nessa semana, R$500 milhão foram gastos e quando a verdade ameaça romper essa bolha, entra o elemento mais preocupante de todos: censura. Ex-presidentes impedidos de receber visitas, órgãos públicos travados por protocolos intermináveis e um clima de perseguição política que divide o país. Tem ações de comunicação para reverter
percepções negativas. Não é sobre proteger o povo, é sobre proteger a imagem do governo. Chegamos ao ponto de ver instituições pedindo permissões a facções para entrar em territórios dominados pelo crime, enquanto o Estado cruza os braços. Chamam isso de Estado Democrático de Direito, mas para grande parte da população parece mais um estado de refém. Refém da violência, refém da propaganda e refém de discursos prontos que não resistem a um mínimo de confronto com a realidade. E a realidade é dura. A fome voltou, o crime cresceu, a pobreza aumentou e a imprensa muitas vezes prefere silenciar ou maquiar. Mas aqui não. Aqui a verdade aparece, mesmo quando incomoda, mesmo quando tentam abafar, mesmo quando o preço de falar é alto. E é por isso que eu digo, informar hoje é uma forma de resistência. Por isso eu quero ouvir você. O que mais te revoltou nessa semana no Brasil? Qual a parte dessa realidade mais te afeta? Escreva aqui nos comentários. Sua voz importa. E se o vídeo fez sentido para você, compartilhe. Quanto mais gente informada, menos espaço sobra para a mentira. Afinal, a verdade precisa prevalecer.